Na teleaula de hoje, aprenderemos sobre o plástico, a borracha, a cerâmica avançada e a sinterização. Fique ligado! Opa, e aí, seu GS, tudo bem? Tudo bem, senhora. Bem, então, eu vim estudando bastante sobre os materiais, só que eu confesso que o plástico me deixou com muitas dúvidas. O senhor poderia me explicar sobre ele? Então, senhora, o segredo dos plásticos são os polímeros. Vamos aprender mais sobre eles? Então fique por dentro. Os plásticos são materiais formados pela união de grandes cadeias moleculares, conhecidas como polímeros, que por sua vez são formados por moléculas menores, chamadas monômeros. Os materiais plásticos são produzidos através do processo químico, conhecido como polimerização, a grande união química de monômeros que forma polímeros. O tamanho e a estrutura da molécula do polímero determina as propriedades dos plásticos. E a principal matéria-prima é o petróleo, mas pode ser feita também utilizando cana-de-açúcar e amido de milho. Falando em polímeros, eu também gostaria de saber sobre a borracha, mas sobre esse assunto é melhor consultar um especialista. Opa, bom dia, seu Jota, como vai? Bom dia, senhora. Tudo bem contigo? Vejo que você está imerso nas leituras. Sim, é muito importante que um profissional se atualize sempre. Sim, eu gostaria de saber sobre a borracha. Agora eu sou bastante imerso nos polímeros e eu fiquei encucado com a borracha. A borracha está presente em muitas coisas do nosso cotidiano, como em pneus ou em máquinas. O senhor poderia me dar mais detalhes sobre ela? Sim, realmente a borracha está muito presente no nosso cotidiano. Da seringueira é extraído o líquido viscoso e branco, chamado látex. Esse líquido passa por uma coagulação espontânea em contato com o ar, formando o polímero conhecido como borracha. A borracha natural não tinha muitas utilidades até que o norte-americano Charles Goodyear inventou o processo de vulcanização, o qual era feito adicionando enxofre à borracha e aquecendo a mistura. Esse processo evitava que a borracha se tornasse pegajosa quando aquecida e dura quando resfriada, ou seja, era obtida uma goma elástica que não se esfarelava e nem colava. Foi esse o ponto de partida para as aplicações práticas da borracha. A vulcanização possibilitou a ampliação dos usos da borracha, que logo seria utilizado como matéria-prima na produção de correias, mangueiras, sapatos, pneus e atualmente quase toda máquina possui alguma parte de borracha. E senhora, vejo que você está bastante empenhado. Ah, mas é claro, seu GA. Mas esse assunto de materiais é muito complexo, ainda mais nessa tal de cerâmica avançada. Eu ainda não entra na minha cabeça esse negócio da cerâmica entrar em vários artefatos atuais. Porque, veja bem, a argila é muito frágil, não é mesmo? Então, senhora, a cerâmica avançada é totalmente diferente da cerâmica convencional. Diferentemente da cerâmica tradicional, a cerâmica avançada não utiliza de argila. Os produtos que são feitos utilizando a cerâmica avançada estão presentes no nosso dia a dia, como por exemplo na indústria automobilística, eletrônica e química. Diferentemente dos cerâmicos tradicionais, os cerâmicos avançados não precisam ser derivados da terra e da argila, podendo ser construídos totalmente dentro de laboratórios, sem a presença do oxigênio em sua estrutura, por meio da criação de ligações químicas entre os átomos de nitrogênio, alumínio e silício. Por serem sintéticos, são extremamente versáteis. Na eletroeletrônica, sensores, supercondutores, capacitores e sonares fazem uso desse tipo de cerâmica, assim como na área de mecânica, que encontra soluções em ferramentas de corte em membranas. Já passei o dia todo importunando meus colegas para aprender mais sobre os materiais de manufatura. Mas eu não vou parar por aqui não.
Parece que eu vou usar meu aparelho móvel computadorizado para me comunicar com meus amigos e saber ainda mais. Vamos lá. A metalurgia do pó, conhecida como sinterização, é a operação que consiste na aglomeração e compactação dos pós ou partículas muito pequenas, a altas temperaturas, mas abaixo da temperatura de fusão, para obter blocos ou peças sólidas. A sinterização é o aquecimento a uma temperatura suficiente para fundir o metal ligante, preenchendo então os vazios entre os grãos dos carbonetos. Carbonetos esses que formam o metal duro, que é o nome dado a uma liga de carboneto de tungstênio, produzido por metalurgia do pó. Muitos materiais sinterizados são desenvolvidos para sua utilização em dispositivos eletrônicos. As válvulas termiônicas modernas utilizam em suas placas materiais cerâmicos sinterizados. Outra utilização de materiais sinterizados é a chamada formação de insertos ou ferramentas, que podem ser de estamparia ou de corte para de metais e materiais sintéticos.